Meu nome é Paloma Chaves, eu sou doutoranda em Educação pela USP e mestre em Educação também pela PUC São Paulo. Eu sou professora no Instituto Federal, no campus de Capivari, e dou aula no curso de Licenciatura em Química. Eu vou apresentar para vocês o projeto de inovação na Licenciatura em Química do IFSP Campus Capivari. O projeto de inovação foi aprovado pelo edital 80 da PRE, o edital de práticas pedagógicas e currículos inovadores. Então nós contamos com o suporte da PRE, que tem acompanhado o nosso projeto. Nós temos basicamente 3 grandes objetivos. O primeiro é oferecer uma formação inicial inovadora para os nossos estudantes do curso de licenciatura em Química. O segundo objetivo é criar um novo referencial em termos de currículo, metodologia, avaliação e papéis dos professores e dos estudantes. E o terceiro objetivo é mapear esse caminho que nós estamos trilhando, para que a nossa experiência possa servir de inspiração e de referência para outras instituições que também não nasceram inovadoras, mas que pretendem inovar. Nós buscamos promover o protagonismo e a autonomia dos estudantes e alcançar a personalização da educação, respeitando os diferentes ritmos, estilos de aprendizagem, os interesses, valorizando a diversidade em vez da padronização. Mas a gente procura fazer isso sem perder de vista a dimensão coletiva do processo pedagógico. Basicamente, nós trabalhamos com a flexibilização do currículo, a reestruturação da metodologia e dos processos de avaliação e a ressignificação dos papéis dos professores e dos estudantes. O currículo é flexibilizado na medida em que professores e estudantes juntos analisam criticamente as ementas e os objetivos de cada uma das disciplinas e, a partir dessa análise, nós construímos uma nuvem de objetivos pedagógicos e uma nuvem de projetos. E são essas nuvens que norteiam o nosso percurso de aprendizagem ao longo do semestre. Em termos de metodologias, em vez de aulas planejadas pelos professores, são os estudantes que constroem os seus roteiros de aprendizagem. Esses roteiros podem ser construídos individual ou coletivamente. A partir daí, a aprendizagem ocorre ou por meio da metodologia de investigação ou por meio da aprendizagem baseada em problemas ou projetos. A avaliação ocorre ao longo de todo o processo. A cada objetivo ou conjunto de objetivos que os estudantes consideram que aprenderam, eles solicitam uma avaliação e juntos, professores e estudantes definem qual é o melhor instrumento para ser usado nessa avaliação. Os estudantes passam a ser protagonistas das suas próprias aprendizagens. Os professores, por sua vez, além de continuarem sendo professores especialistas em alguma área do conhecimento, ganham um novo papel de orientador. Como orientador, ele tem um pequeno grupo de estudantes que ele auxilia no desenvolvimento do roteiro de aprendizagem, no desenvolvimento dos projetos que acontecem e também no desenvolvimento de alguns objetivos da nuvem, que são objetivos socioemocionais. Algumas expectativas que a gente tinha, por exemplo, de que haveria uma resistência inicial por parte de alguns estudantes e que essa resistência seria superada na medida em que os estudantes fossem percebendo que a aprendizagem por meio dessa metodologia investigativa é muito mais significativa. Isso se confirmou. Os estudantes ficaram incomodados, mas com o passar do tempo foram percebendo que aquele formato era muito mais significativo. Eles relataram, por exemplo, que consideraram que aprenderam muito mais nesse formato do que teriam aprendido se fosse num formato convencional. Os estudantes que já estavam no 3º ano do curso tiveram mais dificuldade para se adaptar ao projeto do que aqueles que estavam entrando no curso naquele semestre. Inicialmente nós achamos que seria um problema pegar os alunos novos, porque esses alunos novos ainda não tinham discutido sobre as bases que fundamentam a própria construção do projeto, enquanto que os alunos do 3º ano já tinham estudado tanto em psicologia quanto em didática, muitos referenciais que fundamentavam esse projeto. Inclusive esses estudantes mais velhos ajudaram a construir o projeto, mas para nossa surpresa, com o passar do semestre, a gente foi percebendo que os alunos mais velhos se sentiram mais incomodados, enquanto os estudantes do 1º semestre, pelo contrário,
eles não se veem mais trabalhando num formato tradicional. O grande segredo do sucesso da implantação desse projeto é a ideia da zona de autonomia relativa. Celso Vasconcelos propõe que existe um limite imposto pela sociedade, pela natureza, que impede que nós façamos qualquer coisa que queiramos fazer dentro de uma instituição educacional. Mas ele diz que existe um outro limite, que ele chama de um limite interno, que é baseado nas crenças, nos medos que cada pessoa que poderia protagonizar um projeto de inovação traz. E são essas barreiras, esse limite interno é que normalmente impede processos de inovação. Então ele traz a ideia de que entre os limites internos e os limites externos existe uma zona de autonomia relativa. E dentro dessa zona, dentro desse espaço, qualquer pessoa pode experimentar processos de inovação. O que nós esperamos dentro de 4 ou 5 semestres é que nós tenhamos o projeto já consolidado para que essa experiência possa então servir de parâmetro para as outras instituições e para as outras pessoas que queiram implementar. Nós observamos que tem experiências de inovação acontecendo em muitos lugares, especialmente na educação básica. E normalmente essas experiências ficam restritas às instituições onde elas estão acontecendo. Elas não são muito divulgadas, especialmente no meio acadêmico. Por outra via, o que nós observamos é que pesquisadores das universidades têm ido até essas instituições para publicar então a respeito delas. Mas esses pesquisadores que têm falado sobre inovação têm feito isso dentro de ambientes extremamente conservadores das universidades. Então nós entendemos que temos uma oportunidade rara de falar de inovação e fazer inovação.